Olha, o que vamos explorar aqui não é só um texto antigo de jeito nenhum. Pense nisso como uma verdadeira catedral intelectual, sabe? Uma obra arquitetada por Tomás de Aquino. E bem no coração dessa estrutura de pensamento, lá na Súmula Teológica, ele nos coloca diante de uma das questões mais profundas mesmo sobre a natureza da realidade. Pensa um pouco nisto. Se Deus é o bem infinito, a fonte de absolutamente tudo que é bom, como é que uma simples maçã pode ser ela mesma boa? Aquele sabor doce, a beleza da cor, isso é algo real, que está dentro da maçã, ou é só um eco bem distante, um reflexo pálido de uma bondade que está totalmente fora dela? É a famosa crise do um e dos muitos, mas aplicada ao valor de tudo que existe. Aquino, claro, não começou do zero. Ele herdou um debate de gigantes. De um lado, imagine Platão apontando lá para o céu, para o mundo das ideias, dizendo que o bem de verdade é transcendente, está lá fora. E do outro lado, o seu aluno, Aristóteles, com os pés bem firmes do chão, apontando para o mundo aqui ao nosso redor, insistindo que a essência, a forma das coisas, está bem aqui, dentro delas. E é exatamente essa tensão que nos leva direto à pergunta central. As coisas são boas por si mesmas? Elas têm um valor próprio? Ou são só como setas, que apontam para uma bondade que existe fora delas? A resposta para isso define se o universo tem valor real ou se é apenas uma sombra passageira. E como um bom mestre de obras, para construir a sua resposta, Aquino primeiro testa a fundação dos argumentos contrários. A primeira objeção, inspirada em Santo Agostinho, ela é demolidora. Ela diz assim: este é bom e aquele é bom. Tire este e aquele e veja o próprio bem, se puder. A ideia aqui, sabe, é que as coisas criadas são distrações. Para a gente conseguir enxergar a luz verdadeira, que é Deus, a gente teria que meio que apagar o mundo. E se esse primeiro argumento ataca a realidade da bondade nas coisas, o segundo ataca pelo lado do desejo. É um raciocínio muito engenhoso. Se o bem é aquilo que todas as coisas desejam, e se todas as coisas, no fim das contas, desejam a Deus, então aquela força magnética que atrai tudo no universo só pode ser a bondade do próprio Deus e não algo que está dentro das coisas. Faz sentido, né? E é aqui, bem diante dessas duas objeções poderosíssimas, que Aquino faz a sua virada magistral. Ele nos pede para fazer uma distinção que é crucial. Uma coisa pode ser chamada de saudável de forma extrínseca. Por exemplo, um remédio que causa saúde em outra pessoa. Ou pode ser saudável de forma intrínseca, como um corpo que tem a saúde dentro de si. A pergunta é, a bondade de uma maçã é um rótulo colado por fora ou é uma luz que brilha por dentro? Com essa ferramenta em mãos, ele se volta para Platão. E o que é fascinante é o respeito com que ele desmonta parte do argumento. Ele diz que a ideia de uma forma de cavalo flutuando por aí, separada de um cavalo de verdade, é irracional. A forma de um cavalo está no cavalo. Se a gente separa os dois, a gente destrói a realidade. Só que, no mesmo fôlego, Aquino afirma que Platão estava absolutamente certo sobre o ponto mais importante de todos, a existência de um bem primeiro. Um sol central que não apenas tem bondade, mas que é a própria bondade em sua essência. E essa ideia do sol nos leva para a síntese que resolve todo o dilema, e é deslumbrante. Imagine a bondade divina como uma luz branca, pura, unificada. A criação, com toda a sua diversidade, funciona como um prisma. Quando essa luz divina atravessa o prisma, ela não se apaga, não. Ela se refrata num espectro infinito de cores. Cada cor é uma bondade criada, real, distinta, mas a sua origem é, e sempre vai ser, aquela única luz branca. É o que ele chama de uma causalidade dupla. Deus é a causa exemplar, o modelo perfeito. Pense num anel de sinete, aquele que deixa a marca. E a criatura é a causa formal, a cera que recebe a impressão. Ela ganha uma forma que é sua, real, inerente, mas que deriva totalmente do anel. E por que isso acontece? Aquino recorre a um princípio belíssimo, bonum diffusivum sui. O bem, por sua própria natureza, se difunde, ele transborda. A criação não é um ato de necessidade, mas de uma generosidade que transborda, um desejo de compartilhar a própria bondade, permitindo que ela floresça nas mais diversas e lindas formas finitas. Com essa estrutura toda montada, agora sim a gente pode voltar e responder aquelas objeções lá do começo. Lembra da ideia de Agostinho de tirar este e aquele bem? Aquino nos mostra que não se trata de desprezar os bens do mundo como se fossem ilusões. Muito pelo contrário, eles são os degraus de uma escada. Ninguém chega ao topo ignorando os degraus, a gente sobe através deles. E quanto ao desejo que nos puxa para Deus?
A resposta é igualmente elegante. Quando uma criatura busca a sua própria perfeição, um girassol que se vira para o sol, por exemplo, ela não está se desviando de Deus. Na verdade, ela está buscando a semelhança da perfeição de Deus que foi selada no seu ser. Ao buscar ser plenamente ela mesma, no fundo, ela está buscando a Deus. O princípio que sustenta essa arquitetura toda é a analogia do ser. Parece uma ideia profunda, e é, mas a imagem de uma vela deixa tudo claro. Deus é como a chama original, que é fogo por essência. As criaturas são como outras velas, acesas a partir da primeira. Cada vela tem sua própria chama, que é real e distinta, mas ela só existe porque participa do fogo original. Ok, mas por que uma ideia lá do século XIII importa tanto hoje? Porque essa visão de mundo é um antídoto potentíssimo para alguns dos nossos maiores vazios modernos. Primeiro, contra o niilismo. Se cada coisa tem uma bondade inerente, que vem de Deus, então a realidade não é um acaso mudo e sem valor. Ela tem densidade, ela tem significado. Ao mesmo tempo, isso nos protege do panteísmo, daquela ideia de que tudo é Deus. Não. Nós somos a imagem no espelho, o selo na cera, não original. A imagem é real e valiosa, mas é distinta da sua fonte. E isso preserva a diferença sagrada entre criatura e criador. O resultado final não é nem um mundo sem valor, nem um mundo confundido com Deus. É, na verdade, um cosmos visto como uma grande sinfonia. A perfeição infinita e simples de Deus se expressa na multiplicidade de sons, onde cada instrumento, cada ser, toca a sua melodia única para compor uma harmonia universal que aponta para o grande maestro. E assim, retornamos àquela grande questão do início. Utrum omnia sint bona? Todas as coisas são boas? A resposta de Tomás de Aquino é um sim que ressoa. Sim, elas são boas pela luz única e exemplar de Deus. E sim, são boas pela cor própria e inerente de cada criatura. Nesta síntese, o mundo não é uma sombra para ser descartada, mas um vitral para ser admirado, onde a luz e a cor se unem para revelar a beleza da realidade.